Essência com Maria Célia, onde a alma encontra a voz. Muito bem-vindos para mais um tempinho precioso de Essência com Maria Célia. Aqui nós estamos para ensinar, compartilhar, testemunhar e passar experiências para você de essências. E hoje nós estamos com uma essência muito querida, que é o pastor Sandro Rubinek, da Igreja Batista Geração. Muito bem-vindo, pastor, e muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. Eu sei que é uma correria, tem tantos projetos, tantas coisas acontecendo. E me conta um pouquinho, pastor, de onde veio, como chegou a ser um pastor, né? E hoje com tantas ovelhas e que cuida muito bem das ovelhas, que eu tenho acompanhado. Me fala um pouquinho da sua trajetória. Ok. Primeiramente, minha saudação, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Para mim é uma honra estar com você hoje aqui, minha querida amiga, irmã em Cristo, Célia, e Deus sabe o quanto eu me alegro de poder caminhar com vocês, né? Com essa família tão bondosa e generosa. Amém. E essa pergunta, realmente, para eu responder, eu tenho que pensar desde o meu chamado. E eu lembro, eu me converti, conheci Jesus, me converti com 13 anos de idade, me batizei, né? E meu batismo ainda naquela época não havia piscinas, eu me batizei num rio, né? E eu lembro até hoje do pastor que me batizou, que hoje está na glória com o Senhor. E de lá para cá eu conheci um Jesus tão maravilhoso, até meus 19 anos para 20 anos eu estava firme, mas depois eu dei uma desviada. É mesmo? Eu acabei, por N motivos, me desculpando por várias coisas e acabei me desviando da presença de Deus. E Deus, mesmo assim, me guardou o tempo que eu fiquei fora. Retornei ao Senhor com meus 24 anos. A história é um pouco longa, né? Mas aí a gente vai ter mais tempinho para a história longa. Outro dia. Mas eu lembro que minha tia e minha mãe oravam muito para o meu retorno. E eu recordo que o Espírito Santo me incomodava sempre nos lugares onde eu estava, que ali não era o meu lugar, né? E foi assim que eu comecei a pensar que realmente eu precisava voltar para Jesus. Vivi uma fase difícil e também uma fase boa, né? Porque nós temos um adversário, ele quer te prender, né? E lembro que eu passei em frente à Batista do Povo, eu conheci uma pessoa de lá, que era amiga tal na época, e comecei a frequentar a Batista do Povo. Ali eu me reconciliei com Jesus, ali eu comecei a caminhar com Jesus, permitindo que meus passos se voltassem para Ele, buscando renovo, transformação, e tirar aquelas nhacas que a gente traz do mundo, né? Pastor Zé Carlos, que era o pastor auxiliar do pastor Ernesto Anini, cuidou bastante de mim nessa época, pegava no meu pé, brigava comigo. Eu não conhecia esse pastor. Você não conheceu? Não. Hoje ele está lá em Brasília. Em Brasília. Na PIBIL de Brasília. E a gente tem um carinho muito grande por ele até hoje. Então, ele tem um peso realmente na minha vida com relação a cuidados. E foi ele, não somente aquele que me motivou a buscar o meu chamado, porque nessas conversas eu dizia para ele que eu me sentia chamado por Deus para algo maior que eu não sabia, que eu tinha recebido até palavras de pessoas que Deus estava me separando para um pastoreio, mas a gente não compreende muito essas coisas, né? Sim. E aí o Zé Carlos falou assim, então você vai ter que fazer seminário. Eu falei, não, eu entendo que eu não preciso fazer seminário para aquilo que Deus quer fazer. Então, meio relutante na época, pastor Enéas também me cobrou, falou, Sandro, você precisa fazer seminário. Com aquela voz doce dele, né? Voz doce e voz firme, né? Sim. E eu lembro que pastor Zé Carlos acabou me inscrevendo no seminário, né? E ele falou, você já está matriculado, agora você tem que fazer. Carla já estava no primeiro ano, né? E aí eu fui fazer seminário. Nos casamos. E vocês se conheceram no seminário, então? Nos casamos na igreja. Nos conhecemos na Batista do Povo. E aí eu comecei, depois eu comecei a estar servindo no louvor, e a Carla fazia parte do meu grupo ali, né? Que bacana. E Deus foi ali sendo tão generoso comigo e permitiu que
que nós estivéssemos nos aproximando, e eu conhecendo a Carla, e a Carla, pela misericórdia, quis casar comigo. E ela é uma bênção na sua vida, Até né? hoje, pela misericórdia, ela me aceita. Não, você também é uma bênção na vida dela, com A certeza. gente passou muita coisa, tem muita água para trás que ficou, né? Uhum. Mas, de lá para cá, eu fiz o seminário, comecei a fazer uma pós de licenciatura. Nessa época, já o pastor Jonas já estava em Vila Mariana, e aí no meio do caminho eu decidi parar a licenciatura, uma vez que eu entendia que eu não ia lecionar no seminário, ia desenvolver outras áreas da minha vida que eu precisava, em termos de ministério. O pastor Jonas realmente foi um grande mentor nesse momento. A gente passou por diversas áreas da Batista do Povo, desde a mocidade, dos jovens, casais, e tantas outras coisas que Deus foi nos direcionando, né? E eu lembro que foram 7 anos, praticamente 7 anos, quase 7 anos e pouco, até eu ser ordenado, né? Mas antes disso, nós tínhamos um casal de amigos que fez o curso Casados para Sempre conosco, fizeram 2 vezes. E a gente começou a ter uma amizade, eles moravam em Diadema, que é o Rogério e a Meire. Sim. E nós começamos, uma vez por semana, nos reunir na garagem dele, com alguns irmãos, e ali começou uma célula, né? Então, algumas pessoas daquela época ainda estão na igreja com a gente até hoje. Que hoje é pastor Ricardo, né? E outras pessoas mais. E aí, eu lembro que nessa época, tanto o meu coração quanto o da Carla, começou a arder por algo diferente, porque eu sempre sonhei ser um pastor dentro da Igreja Batista do Povo, lá na sede, né? Era o meu sonho, né? Mas Deus faz coisas que a gente só vai compreender no caminhar com Ele, né? É verdade. No caminhar com Ele. E fomos conversar com o pastor Jonas a respeito disso. Olha, estamos começando uma célula lá, e Deus tem levantado pessoas, ele foi nos orientando, até o momento que nós dissemos para ele: pastor, nós temos no coração de começar realmente um trabalho lá. Não sabemos se vai surgir uma igreja, mas queremos realmente nos empenhar com a célula que hoje está lá. Daí ele falou: então vocês têm a minha bênção. Aí, não deu acho que 15 dias, nós mudamos para lá, para Diadema, né? E ele achou assim: nossa, vocês vão mudar para lá? Vamos, a gente morava do lado da Vila Mariana, né? Nos mudamos para lá. Foi num carnaval, época de carnaval, nós mudamos, pintamos todo o apartamento, e na semana seguinte já tivemos a nossa primeira reunião de célula no nosso apartamento. E ali começamos, foi multiplicando, e quando nós estávamos com 4 grupos, aí o pastor Jonas falou: agora é o momento de a gente pensar num salão, né? Aí nós fazíamos em todo ano, né, em tempos a gente fazia uma grande celebração, trazendo as outras células para a gente se reunir, e ali a gente fazia uma celebração, vinha o pastor Jonas, vinha a Dilma, a gente fazia uma grande festa. E depois disso, o pastor Jonas deu o aval, ele mesmo veio, na época eu estava viajando a trabalho, eu estava em Goiânia, e ele veio, ele foi visitar o salão, que era na época em frente ao supermercado do Coop, né, um salãozinho pequeno, e quando eu cheguei o salão já estava alugado, já estava tudo certo, nós não tínhamos nada, só tinha o salão. Nossa. E aí Deus foi mandando, um deu tapete, outro deu não sei o quê, outro deu uma cortina, e as coisas de maneira muito simples, né? Começamos o trabalho, mas ali com muito amor, com muita sede, e aí depois começamos a fazer os impactos evangelísticos. Aliás, o primeiro culto aconteceu de um impacto evangelístico, né? O pastor Ivene, na época, foi lá nos ajudar, e alugamos uma carreta, e fomos numa praça, né? E o pastor Ivene tem também ali uma grande participação no início da Igreja Batista do Povo naquela época, ali em Diadema. E de lá para cá a gente foi crescendo, e Deus foi trabalhando, mudamos, né, para um outro espaço depois de 1 ano e 7 meses, por não comportar mais o salãozinho, né? E Deus foi fazendo coisas tão grandes, tão maravilhosas. Ficamos ali nesse prédio novo por 17 anos, ganhando pessoas para Jesus, ajudando muitos pastores da região, mentoreando muitos pastores da região, cuidando das pessoas, trabalho de capelania, ele ganhou força. Quanto tempo foi para a Igreja Geração, né? Igreja Batista Geração? De sair para a Igreja do Povo, para a Geração? Nós vamos fazer 20 anos esse ano. Nossa. 20 anos. Como passou rápido, não? Foi. Eu lembro que o pastor Jonas, ele sempre tinha uma conversa, não só comigo, mas com alguns pastores, falando sobre emancipação. Olha, gente, eu estou pensando lá na frente,
né, pensando na minha aposentadoria como presidente da igreja, tal, e nós precisamos pensar com relação à emancipação de algumas igrejas, tal. E fomos conversando, né, acho que foi uns 3 anos assim. E eu lembro que em 2018 nós estávamos em Chicago para o Summit, o pastor Jonas estava comigo, eu tive um tempo com ele, ele falou: Santo, a gente vem conversando sobre emancipação, você pensa sobre emancipação? Daí eu falei para ele: pastor Jonas, o senhor já tem alimentado isso, né, e eu creio que há uma saúde da nossa igreja para que isso possa acontecer. Ele falou: então tá bom, então se prepare, que 2019 a gente vai dando andamento nisso. Só que a gente meio que não acreditava muito, porque caminhava, né? Mas quando foi, eu acho que meados de abril, eu não lembro muito bem, fomos almoçar com ele, eu, Carla e ele, e aí na mesa ele falou: ó, então vamos, é o sonho de vocês, está dentro do projeto que eu tenho, então vamos emancipar, avisa teu povo. E ali começou, né, a nossa caminhada. E no final do ano houve a Assembleia Geral Extraordinária na Vila Mariana, né, e ali foi votada a emancipação da igreja. E olha, e como cresceu, viu? Eu acompanhei todo esse tempo. Eles fazem um trabalho com muito carinho. Teve lutas no início, muitas lutas, muitas, né, até hoje. Muitas lutas, porque não é fácil ser pastor, não é fácil acompanhar um pastor, a família acompanhar um pastor, né? Verdade. Porque muitas vezes as pessoas pensam: é pastor, não é fácil. Eu acompanho muitos pastores, eu sei o quanto é difícil você chegar, sabe, levar as pessoas para Jesus, sempre estar acolhendo, porque o pastor acolhe as suas ovelhas, né? E as ovelhas não sabem o que o pastor possa estar passando, né? Verdade. Os momentos da vida dele particular, né? Então, gente, se você respeite muito o pastor, porque o pastor não é fácil, a vida dele não é fácil. Às vezes a pessoa fala: nossa, ele trabalha de domingo, ele vai na igreja de domingo o resto da semana, é uma vez por semana. Não é. O pastor, ele só não trabalha 24 horas porque ele tem que dormir. E tem que estar cuidando da esposa. Tem que estar cuidando da esposa, da família, dos filhos, né, da família, porque senão estava trabalhando também. Então, valorize o pastor da sua igreja. E também vá conhecer a igreja ali em Diadema. Eu estive agora, eu fico admirada porque foi um início, eu acompanhei essa saída ali da nossa Igreja Batista do Povo. Foi assim, um início simples, mas foi com crescimento, né? Olha, Deus, ele é perfeito quando ele chama, não? Verdade. E eu lembro que aconteceu a Assembleia, marcamos a celebração, né, de festa para fevereiro, no final de fevereiro de 2020. Né? Olha só, não sabíamos nada sobre pandemia, e naquela expectativa toda, sentando, fazendo um monte de planejamento, e pensando no nome da igreja, a gente orando por um nome, e veio muito forte essa palavra geração no meu coração, para uma palavra que fosse realmente sempre entendida pelas pessoas de fora, né? Não fosse uma palavra, né, que as pessoas passassem: o que é isso daqui, né? Então, a gente pensou numa palavra contemporânea, né, e veio essa palavra geração, veio o versículo bíblico, e ok, marcamos a festa, o pastor Jonas veio, nos agraciou com uma palavra de Deus, a igreja cheia, e 2 semanas depois, lockdown, pandemia, e tudo aquilo que nós havíamos planejado, né? Aí nós entendemos aquele versículo: o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. E agora, Senhor? Imagine, você casa, você sai da sua casa, e tanta expectativa, vai para a lua de mel, e quando volta, uma situação dessa. E agora? Não dá para recorrer à sede, porque Vila Mariana também estava vivendo o processo dela, e eu falei: Senhor, agora é o momento que eu quero aprender a ser igreja. Agora eu quero aprender a ser pastor, né? Porque o Senhor colocou um rebanho sobre a minha responsabilidade, então eu creio que Deus pode me ajudar a mostrar o caminho das pedras. Né? E então, durante esses 6 primeiros meses aí, nós fomos ligando para todo mundo, tentando de alguma maneira auxiliar as pessoas. Né? E 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Mas eu sempre digo, foi muito difícil para nós como início de igreja, né? Que se tivesse a emancipação acontecido depois, né, não sei, se a gente soubesse da pandemia, talvez fosse um pouquinho diferente. E a gente passou vários momentos, muitos desafios, Célia, muitos desafios. Eu acredito. Então, pessoas saindo da igreja, pessoas não dando retorno mais nenhum, mas a gente teve um foco, um alvo, né, com a equipe pastoral,
era de alguma maneira tentar se aproximar de todas as ovelhas que estavam conosco. Foi assim em 2020, 2021, e realmente nós começamos a retomar em 22. E aí, em 22, a gente começou de uma maneira diferente, não dava para dar uma ênfase em cada ministério, nós tínhamos que dar uma ênfase na igreja para tentar trazer de volta aqueles que haviam, de alguma maneira, saído por N situações. O povo foi retornando, veio 23, né? E eu digo que depois desse momento todo, o ano passado para nós foi um marco de retomada de crescimento e de cuidados ministeriais, em todas as áreas da igreja. E quando foi fevereiro, março de 2025, o nosso administrador, ele passou em frente do prédio que a gente está hoje e viu, nós já estávamos orando há algum tempo para um lugar maior, e ele falou: pastor, tem um prédio assim, nunca foi usado, acabaram de se construir. Eu fui lá com ele, fizemos uma proposta, aceitou, enviei para a equipe pastoral, né, tivemos ali unanimidade, levamos para a igreja, e aí a igreja não é que fica dividida, mas muitos querem ficar no conforto, no comodismo, de casa. Né? Mas quando você tem uma convicção de Deus, quando a gente tem uma convicção de Deus, a gente tem que aprender a ouvir a Deus. Porque se eu fosse ouvir as pessoas, e para mim como pastor, estava muito confortável estar onde nós estávamos. Igreja boa, tudo tranquilo, financeiramente estávamos bem. Né? E aí fala: pastor, mas o senhor vai arrumar água agora para outro lugar? É o dobro do tamanho, como é que vai fazer dinheiro? Eu falei: não sei, só sei que Deus estava nos mostrando esse lugar. Quando eu estive lá nessa inauguração, estava lotada a igreja. Eu falei: meu Deus. 900 pessoas. 900 pessoas. E como nós não tínhamos ido anteriormente, nós nos perdemos um pouco, chegamos um pouco atrasados. Aí eu falei: meu Deus, será que vai ter lugar para a gente? Estava assim, não tinha lugar para pôr carro. Verdade. Eu falei: Deus, como Deus é maravilhoso, quando Ele quer fazer, Ele faz. E tem mais, tanto o pastor Sandro como a sua esposa Carla, eles são de pegar a mão na massa. O pastor, quantas vezes eu sei que ele, na área eletrônica, né, sempre desenvolveu bem, na igreja, de som, iluminação, sabe? Estamos com todo mundo lá, todas as áreas. Então isso é uma coisa assim, sabe, que... gente, os bastidores, só quem passa e sabe, né, pastor Sandro? Em meio a tudo isso, a gente enfrentando uma batalha. Eu tive câncer no rim, tive que fazer a cirurgia. Depois, no final do ano, Carla descobriu também câncer no seio. E aí também passamos, 2025, toda a recuperação. Final do ano, 2025, a Carla acabou na reconstrução, pegando uma bactéria, né, e ali... eu praticamente totalmente sozinho, meus filhos casaram, né? Meu pai faleceu em março do ano passado. Sim. Então, assim, foi muita batalha. Uma luta atrás da outra, batalha, mas sempre com vitória, né, pastor? Mas, Célia, eu não tenho nada de me queixar diante de Deus. Porque foi um ano, assim, de muita presença de Deus, 2025. Deus nos deu até um tema para esse ano, que é o ano do renovo. Né? E está falando com todo mundo, está falando com a nossa igreja, está falando com a vizinhança, a cada mensagem que está sendo pregada, tudo aquilo que está sendo feito nas nossas células, grupos de crescimento. Então, assim, Deus realmente está trazendo um renovo, né? E isso está trazendo... A gente vê a graça de Deus em tudo. Né? Então, como é bom, eu adoro aquele versículo que é Isaías, eu acho que 10:1, o renovo, né? Que ele traz o renovo do tronco de Jessé. Isso, sabe? E fala sobre Jesus. Jesus era o renovo, né? É o renovo, sabe? Então, mas eu acho linda essa passagem. E adoro esse nome, né? Um renovo. Um renovo. Ele pode ser um renovo físico, espiritual, né? O renovo, ele entra em várias áreas das nossas vidas, né? E nós temos uma conferência chamada Viva no Carnaval. Aprendemos com Vila Mariana quando eu tinha o Desperta. Né? E esse ano foi realmente voltado para o renovo. E a gente trouxe a figura do vinho novo em odres velhos. Nossa. O renovo não acontece se a essência que é o odre ali não for mudado. Então a gente vê tantos crentes perdendo, Deus não deixa de derramar. Mas o que acontece é que se perde. Hoje está feliz com Jesus, amanhã não está, não retém. Então a gente enfatizou muito a questão, olha, para você reter o que Deus está fazendo, você precisa haver mudança do seu coração, mudança de hábitos, mudança de comportamento, mudança, sabe, de muitas coisas que está prejudicando hoje, né, a você reter
a preciosidade da presença de Deus, da alegria do Espírito, né? E foi realmente algo maravilhoso o Nossa, esse nosso novo Aviva. templo, e este novo templo é maravilhoso. E Há eles muita coisa para Vocês fazer. vão ter o Summit agora, né? Nós vamos ter o Summit dia 29 e 30 de maio, né? E um dos palestrantes ao vivo é o Primo Pobre, né? É inédito, né? Ele vai estar conosco lá. Então, se você quiser fazer a inscrição, busque lá The Global Leadership Summit Diadema. Você vai poder fazer a inscrição e participar conosco desse momento também. Esse momento maravilhoso, vale a pena. E, pastor, qual que é o endereço lá da Igreja Nova agora, desse novo templo? Ok. Nós continuamos, claro, em Diadema. Estamos ali na Avenida Corredor ABD, 1504. Ali é Piraporinha. É muito conhecido. Esse corredor ABD, ele praticamente sai aqui pertinho da sua casa, né? E atravessa pela CUPC, depois cai em Diadema e vai para São Bernardo do Campo e tudo mais. Que maravilha, né? Pastor, agora me fala um pouquinho da sua outra igreja na Bahia. Na Bahia. Essa é uma outra, eu vejo que é um outro presente de Deus para nós. Nós tínhamos um casal na igreja e eles tinham problemas sérios e acabaram se separando. E esse rapaz, o Samuel, que hoje é pastor lá, ele acabou indo morar na Bahia, lá onde os pais deles moravam. Ele tinha propriedade lá numa cidade chamada Conde. E a Carla e eu começamos a cuidar dele, mesmo à distância, mentorear. Ficou um tempo difícil. E ele ia nas igrejas, por ser igrejas simples, né? E ele, numa cultura aqui de São Paulo, ele sempre estudou muito a Bíblia, conhecedor da Bíblia, músico. Então ele chegava lá, começava a tocar, começava a falar das coisas da palavra de Deus, e aí arrumava meio que uns ciúmes, né, dos pastores locais, por ele ser tão afinado com as coisas da Bíblia. E aí ele chegou para o pastor: eu não consigo frequentar uma igreja aqui, por isso eu falei: olha, eu vou dizer para você, se você for para uma dessas igrejas, tem que ficar no banco, né, e servir em coisas mais simples, porque senão você corre o risco de dividir a igreja. E aí, orando durante um tempo com ele, eu falei assim: vamos fazer o seguinte, começa a visitar as pessoas que você tem conhecimento, começa a orar pelas pessoas, vai visitando de casa em casa. E ele começou a fazer isso. Depois ele conheceu uma moça, e hoje, aí ele casou com essa moça. Hoje ele tem 2 filhos, são os pastores de lá. Ele fazia, aí nós começamos os cultos na casa dele, mas era na garagem, ele tinha uma garagem grande, né, num lugar assim que a vizinhança nunca iria dar problema, porque era em frente a um cemitério. Ele não tinha problema com vizinhos. E foi um período abençoador, porque ele arrebanhou pessoas ali, né? Não tínhamos um lugar para alugar, ali era uma região difícil para você achar, né? Vamos pôr assim, um salão para você ter para culto, né? Sim. Há muitas igrejas pequenininhas, 100 e poucas pessoas, muitas igrejas das várias denominações. E eu lembro que ele falou: pastor, há um terreno, um lugar, mas hoje está lá uma oficina mecânica e o rapaz lá quer dividir, porque está caro o aluguel para ele. Ele vai ficar com o lado onde é o estacionamento, que ele consegue pôr os carros, e a gente fica com o lado do salão, né, que a gente pode usar e faz uma pequena reforma. Eu falei: então vamos caminhar com isso. Só que daí o rapaz, ele sempre dava uma desculpa para não isso acontecer. Eu falei: olha, faz o seguinte, Samuel, daqui para frente nós só vamos orar, continua na sua casa. Ele começou a abrir células em outro ponto da cidade. E quando foi, acho que já faz 2 anos, não me lembro a data, a dona desse imóvel chegou: olha, o rapaz que estava aqui com a oficina não pode mais assumir, está com aluguéis atrasado, e foi embora. E deixou tudo lá, inclusive, né? Puxa. E aí falei: Samuel, fala que a gente assume. Tem uma área de quase 1.600 metros quadrados, um terreno maravilhoso, com uma mangueira gigantesca no meio. E aí você sonha, né? Eu sempre aprendi isso. Eu olho para o ambiente, eu falo: olha, aqui dá para fazer isso, aquilo, e vou sonhando. Né? E coloco no papel. E sonha e faz acontecer. E que nem aqui agora no novo espaço, eu tenho um pessoal que nos ajudou bastante, né? Mas eu acabei: olha, eu gostaria que fosse assim, 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 pensando em várias áreas, né? Porque a gente tem uma visão de igreja, ótimo, né? Olha, aqui precisa fazer assim por causa disso. Então a gente pensa nos detalhes que as pessoas às vezes não conseguem perceber. Bom, aí o que aconteceu? Nós alugamos esse lugar, foram tirados todos os carros, todas as peças, os proprietários foram buscar o que estava, o resto foi embora, né? Jogou fora.
E aí depois de um tempo esse rapaz que era dono lá, ele foi preso, depois ele morreu, acabou morrendo. E aí fizemos uma reforma simples, né? Todo mundo participou para limpar, lavar, tudo, deixaram bonitinho, mandamos cadeiras para lá, né? Que maravilha, e aí né? foi ganhando cara. Aí depois de um tempo eu levei um pastor nosso, o Joel, que cuida de obras, ele foi comigo para lá. Aí passamos uma semana pintando, falando o que precisava fazer. O próprio pastor de lá, ele fez tijolo, fez quase 3, 4 mil tijolos, ele aprendeu a fazer para construir. Então o povo sempre se animou em estar Unido junto. para fazer. Hoje Que nós bênção. temos lá a igreja crescendo, grupos atendendo a cidade. Somos uma igreja de influência na cidade, inclusive com os órgãos da cidade, prefeitura Que e tantos outros maravilha, lugares. Lá que somos bênção. bem vistos lá, graças a Deus. Fizemos uma pequena reforma e hoje nós temos cerca de 70, 80 pessoas nos nossos cultos lá, né? Um espaço para 300 pessoas, né? Puxa, Então é a maior igreja da região, região. né? A gente cede o espaço para as escolas públicas da cidade, para fazer as reuniões dos professores, o pessoal usa lá, faz os trabalhos. Que maravilha, né? Realmente é um impacto Olha, como gigantesco. Deus é maravilhoso, né? Quando Ele resolve abençoar, fazer, e quando Deus tem um escolhido, né, pastor? Pois Não tem é. jeito, né? Pois Quando é. Ele tem um escolhido para levar a obra dele adiante, não tem quem segura. É. Né? E tudo Ele faz por nós. É uma questão de você escolher se você vai atender o chamado. Eu seria abençoado, eu creio, das duas maneiras por Deus. Se eu optasse continuar como profissional Aham. ou atender o chamado. Mas eu digo que nada, não há paga quando você realmente entende e vai cumprir o chamado, né? Ministério não é peso. Eu não me sinto pesado. Porque eu vejo muitos pastores dizerem, tá tão pesado para mim a igreja, tá tão pesado isso. Eu nunca me vi assim. E isso eu aprendi com o pastor Jonas. Ministério para mim é algo gratificante. Eu tenho prazer de estar com as ovelhas, prazer em ver os movimentos da igreja na cidade. Tudo isso me alegra o coração. Agora, como ser humano, a gente cansa, a gente às vezes fica triste, às vezes a gente fica ansioso, que não pode ficar ansioso. Então, tudo aquilo que também Jesus teve, eu tenho no meu dia a dia. Mas não apaga por tudo aquilo que Deus está fazendo e vai fazer através de nós ainda naquele lugar. Que maravilha, né? Olha, é uma lição, né? É uma lição de vida para a gente, né? Como é bom. Olha, diante de todas as lutas, pastor, eu admiro muito, viu? A sua trajetória, porque eu acompanhei as lutas. Sim. Né? Os bastidores, como a gente pode dizer, das lutas. A gente come da mesma espiga de milho, né? Isso mesmo, sabe? Então, admiro, sabe? Parabéns por ter ouvido a voz do Senhor, né? Uhum. Ter sempre a direção do Espírito Santo. Eu admiro muito você, sua família, a sua esposa Carla. Eu acho que vocês são exemplo, sabe? E hoje exemplo de, que eu posso dizer para você, de ultrapassar, sabe? Os obstáculos, de chegar até o foco, sabe? Mas falar da Carla, não somente para mim, mas para o ministério, é algo realmente eu vejo que Deus fez por completo. Porque Carla, ela completa o meu ministério. Ela completa tudo aquilo que nós fazemos para a igreja, né? O que eu faço é um pouco diferente do que ela faz, e o que ela faz é um pouco diferente do que eu faço. A gente se completa, né? Então, eu vi que isso foi também o conduzir de Deus. Sim. Né? Os nossos filhos no Senhor. Você falou que é difícil para o pastor, a vida do pastor, mas graças a Deus, nós tivemos filhos que sempre compreenderam muito isso, de abrir mão do domingo, de estar numa praça, de estar num parque, mas a gente nunca deixou de estar com eles, de sempre, de alguma maneira, proporcionar momentos de família, sempre. Até hoje a gente faz isso, né? E eles casaram no passado, né? Então a casa... Foi muito rápido, um próximo do outro, né? A casa agora a casa está tranquila, né? É o melhor momento, eu acho, né? Missão cumprida. E eu louvo ao Senhor e glorifico a Ele pelos genros que eles nos deram. Todos, sabe, é uma união, toda a família mesmo abraça a igreja. Toda a família. Verdade. Sabe, eles abraçam a igreja, não importa em qual ministério, mas eles abraçam. Isso é importante, né? Samuel vai fazer seminário, provavelmente ano que vem. Que maravilha, né? Estamos aí, Mariana envolvida com o Next Gen lá de Chicago, junto com o marido. Né? A minha nora, ela trabalha na área da saúde, né? Enfermeira obstetra. Meu filho estão caminhando e estão felizes. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Eu me sinto bem realizado
quando ensina a criança o caminho que deve andar. Eu e a Carla, a gente sempre se dedicou desde pequeno, não teve esse negócio, agora vai nascer a criança, precisamos de um sabático da igreja. Aí nasceu, fica mais 3 meses. Não. Nasceu, acho que 15, 20 dias depois, a gente já estava lá na igreja, louvando. A gente nunca viu essas coisas como um obstáculo para a gente estar na igreja. Né? E Deus tem a bênção. O mundo muita coisa mudou, né? A gente sabe disso. Mas eu tive a oportunidade de fazer escolhas. E essas escolhas impactaram a minha família. Sua família, né? E um monte de ovelhas. Verdade. Né? E cada dia vai impactando mais, vai trazendo mais, porque o Espírito Santo ele vai trabalhando a favor do teu servo. Ele conhece o coração do servo, né? Verdade. Uma família que serve ao Senhor. Então ela só tem que ser próspera, prosperar no reino de Deus. Isso é que é mais importante. Verdade. Né? Então é isso, minha querida. Meu querido, como privilégio demais estar hoje aqui conversando com você. Nesse canal tão maravilhoso aí, né? Que eu tenho certeza que de grão em grão vai atingir muitos corações. De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá, disso. né? É um canal de bênção. Vai errando, vai acertando e vai aprendendo e trazendo para você as essências que eu acho que é muito importante nós sabermos, né? Nós estamos aqui de passagem e nós temos que mostrar as essências que Deus tem cuidado, né? Amém. Ele tem cuidado. Amém. Muito obrigada, viu, meu querido pastor? Amém. Eu que agradeço. Admiro muito você, sua família, seu trajeto, sabe, com simplicidade, chegando ao alvo. Amém. Deus te abençoe. Tá Isso só foi um resumo, viu? É verdade. Vamos marcar uma outra vez? Nós vamos marcar mais vezes. Amém. Deus abençoe você que esteve conosco até agora. Muito obrigada, viu, pela sua presença conosco.